Então, vamos começar com a reunião da sexta reunião extraordinária da congregação do IMEC. Então, informes, não tenho nenhum para dar. Eu solicito a inclusão da pauta suplementar que vocês receberam aí, que vocês têm em mãos. Então, vou votar, né? Os que forem favoráveis à inclusão da pauta suplementar, permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Perfeito. Então, a gente não tem ainda ninguém inscrito para o expediente. Alguém quer se inscrever para o expediente? Perfeito. Então, não vou passar a palavra aos inscritos do expediente. Então, a mesa não tem, além da pauta suplementar, claro, não tem destaque nenhum. Então, por favor, alguém quer destacar algum item? Eu quero destacar o item 2.7. 2.7. 2.4. Destacar o item 8. É que isso aqui não foi dito, acho que não é destacado, passa um pacote. Eu tinha uma dúvida, eu vou destacar. 8? Alguém destacou 4? 9. Ah, sim, 4 não, 2.4, 2.7, 8. Então, foram destacados. Deixa eu ver aqui se nós estamos certos. O voto não acabou. Uma pergunta. E dúvidas é expediente ou dúvida é durante a discussão? Destaca o item, daí... Pois é, vamos destacar as dúvidas então. Isso. O 2.5. Então, olha. Tudo bem? Então, olha. Os itens, vamos ver, confere se está tudo certo. Os itens que foram destacados foram 2.4, 2.7, 2.5, 8 e 9. 9 também, né? Alguém destacou 9, né? Tá certo? É uma dúvida que eu vou tirar aqui. Tá, então perfeito. Então, excluindo esses itens, coloque em votação os itens restantes, né? Os que for, e excluindo os da pauta suplementar, claramente. Então, os que forem favoráveis à aprovação dos demais itens permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Então agora vamos partir para o primeiro item aqui que foi destacado, que é o 2.4. Aqui. Então é sugestão para a Comissão de Avaliação da Promoção por Mérito do Magistério Superior e Departamento de Matemática Aplicada. Então, quem destacou, por favor? Então, Márcia, por favor. É apenas uma sugestão. Eu fui procurada por alguns professores que sugeriram o professor Boldrini como titular, já que ele é um membro do titular aqui do Instituto, né, e também foi da Matemática Aplicada, para ter um maior número de membros internos na banca do que externos, que a banca ficou com um professor interno e 4 externos. Então, a sugestão é que o professor Boldrini passe a ser titular da banca e um dos 4 externos para suplente. Essa é a sugestão. Professor Paulo, por favor. Bom, isso foi discutido em assembleia e a gente chegou a esse acordo aqui. Não vejo motivo real para mudar, quer dizer, toda a assembleia na época... Foi consulta por e-mail. Sim, tudo bem. Isso foi discutido em consulta à assembleia e ninguém no momento levantou essa possibilidade. Então, como todo o departamento foi consultado e ninguém levantou a possibilidade, eu tinha imaginado que todos tinham concordado, né? Nesse sentido, eu encaminho para que seja votado da maneira que está. Não sei se em respeito à opinião que provavelmente é a grande maioria dos colegas do meu departamento.
É que eu entendo o que o professor Paulo falou, mas eu estou aqui como representante de alguns professores que pediram essa sugestão, principalmente quando observaram, né, que a banca da matemática tem 3 professores internos. Então, alguns entenderam, como acho que a banca passada, se eu não me lembro, nem quero lembrar muito o concurso, o primeiro concurso, né, por mérito, que no fim acho que ficou só um professor interno do instituto e externos, eles tinham entendido que tinha que ter mais externos. Então, é uma sugestão, eu acho que eu entendo que no momento em que essa consulta foi feita por e-mail, e nenhum professor possa ter se manifestado ao contrário, imagino que a congregação é uma outra instância e eu estou colocando agora esse pedido, que foi o que me procuraram e pediram para colocar. Apenas isso, que o professor Boldrini, dado o reconhecimento dele acadêmico e interno e externo, caberia como professor titular, sem prejuízo, muito pelo contrário, né? Não é um demérito em relação aos outros nomes, mas simplesmente para ter mais um interno que fosse do Instituto dentro dessa banca, é apenas isso. Eu, como muitos dos e-mails, né, acabo recebendo, às vezes nem presto atenção direito. Mas num caso como esse, a pergunta sendo feita, como tipicamente a pergunta é se alguém tem alguma coisa contra a banca colocada, se não tiver, ela vai ser com o departamento. Eu não tenho nada contra a banca, quer dizer, eu recebendo um e-mail desse, eu nunca vou me manifestar contrário à banca, eu não tenho nada contra o que está aqui. Porém, se também tivesse me consultado se eu seria a favor de trocar um nome, ainda mais o nome sendo do Boldrini, e colocado esse nome, eu também não iria me opor. Seria até favorável também, se colocasse até as 2 opções. Quer dizer, eu entendo, quer dizer, acho que o departamento ninguém se manifestou, como eu não me manifestei contrário, porque eu não tenho absolutamente nada contra essa composição da banca. Mas, se viesse um pedido, se fosse feita uma sugestão, uma discussão na Assembleia, se poderia trocar ou não, eu também não ia me opor. Tá? Quer dizer, então, quer dizer, acho que não precisa ser uma coisa assim tão... Né? Claro que respeito, eu no lugar do Paulo faria a mesma coisa, defendendo que foi aprovado, não teria outra coisa a fazer, né? Quer dizer, concordo com a posição dele. Mas eu acho que, certamente, se ele tivesse passado, né, a pergunta de trocar, acho que o departamento iria ser também plenamente favorável, ainda mais o nome do Boldrini, penso eu. Né? Então, eu não... Respeitando e entendendo a defesa que o Paulo faz dessa coisa, mas eu acho que aqui a congregação, acho que pode votar tranquilamente nesse sentido, afinal é uma pequena modificação. O Boldrini já está aí, né? Bom, era isso. Eu acho que o procedimento melhor é eu colocar em votação a proposta que está aqui, os favoráveis. Então, mas aí tem que tirar alguém, né? Você tem que tirar alguém, né? Não, mas aí tem 2 propostas. Uma é a que sai, a outra se o Boldrini... Sim, não, tem que apresentar uma proposta, quer dizer, o Boldrini sobe quem sai. Para suplente, né? Então, vamos fazer a proposta que está, né? Isso. E a proposta que a professora Márcia está fazendo. Tudo bem assim? Fica... Não, ela está propondo subir o Boldrini, desculpa. Né? Colocar o Boldrini como titular e tirar um dos externos para suplente. Qual? Eu não estou definindo quem, aí eu posso até deixar seu critério. Mas aí a votação foi em ordem decrescente. Então, se for tirar alguém, tem que tirar o último. Tem que tirar o último, que é lógico. É verdade, tem uma ordem decrescente, boa. Então, boa sacada. E aí tem um primeiro do outro, porque ele era titular, então, sei lá, se é o último titular. Boa. Ou então, talvez, permite talvez, ver talvez para a questão da área, quem é mais próximo da área. Mas aí... Só tem um candidato mesmo? Pois é, mas... Mas aí a congregação não vai ter condição de votar isso. O departamento é que tem que saber mais. Bom, enfim, aí... Pode ser, também, assim, o que foi pedido é isso. É como a gente falou, ninguém tem... como o Jaime colocou muito bem aqui. Ninguém é contra esses nomes. É uma sugestão, mas também não seria contra se o Boldrini tivesse como titular e os demais como suplentes. Então, eu não sugiro nenhum nome para ser tirado, deixo a critério da chefia do departamento. Assim. Só para evitar futuros problemas, a regulamentação tem alguma coisa sobre número mínimo de docentes externos, alguma coisa? Não tem nada. Não. 0. Pode ser todo mundo interno, pode ser todo mundo externo. Mas acho que interno Unicamp. Sim. Tem que ser da Unicamp, não Unimec. Sim. Tá? Acho que pelo menos um deve ter. Interno da Unicamp. Eu acho Só que para complementar a proposta da professora Márcia, já que ela deixou ao meu cabo, eu vou seguir a sugestão da Adriana, que aqui faz bastante sentido. Como
os membros titulares e suplentes estão ordenados em ordem decrescente, se eu tenho que escolher tirar um, o meu bom senso me diz que eu teria que escolher o último, apesar de me doer um pouco no coração, porque a área dele é muito próxima da do, Exatamente. da do candidato, aí só tem um candidato no nosso caso. Mas o bom, assim, a lógica me diz que eu tiro o último e levo o Boldrini para o último. Por exemplo, fico com dificuldade de não usar a lógica, né, em situações que eu posso usar. Bom, Completando a proposta dela. então, vamos pensar quantas propostas nós temos assim, vamos, 3, né? Duas. Não, só Essa sua e a da Márcia, A né? minha é manter como está. Tá. Essa é a minha sua proposta. Tá. Manter como está, como o departamento aprovou. A Certo. proposta da Márcia, ela pediu para eu complementar a proposta dela, então eu posso falar, Márcia? A proposta da Márcia seria trocar o titular e o suplente entre o professor José Alberto Cominato e o professor José Luiz Boldrini. Combinando aqui com o que o Adriano sugeriu, que eu também considero razoável. Exatamente. Beleza, ótimo. Então, Perfeito. Então, vamos fazer de modo ativo. Os que forem favoráveis à proposta que está aqui na pauta, por favor, levantem o braço. Os que preferem a proposta da professora Márcia. Abstenções? Então, foi aprovada a proposta como está na pauta por 6 votos favoráveis, a da professora Márcia 5 votos favoráveis, 6 abstenções. Né? Quando empata... Então, a proposta como está na pauta. Então, item 2.5, por favor, quem... Eu só queria tirar uma dúvida aqui no comentário. Nós vamos aprovar a inscrição do candidato. Acho que segundo as normas, todo professor da Unicamp que tiver livre docência mais de 5 anos, tem umas certas normas lá, eles podem se candidatar. Eu não sei se cabe, digamos, se a ou nós, o CA dá o parecer se a pessoa pode ou não candidatar, em termos, aprovar ou não a candidatura em termos do currículo da pessoa. Porque pelas normas você pode se candidatar. Então, só verificar se ele satisfaz aquelas normas ou não para se inscrever. Pois não. Né? Diz aí, se você pegar, digamos, saiu no edital. Então, mas essa é uma exigência do processo administrativo mesmo. Então, nós vamos verificar, digamos, se a gente aprova ou não a inscrição. Ou seja, se está dentro daquelas exigências. Está dentro das exigências. Ele tem a livre docência há mais de 5 anos, tá? Então, por que nós vamos ficar discutindo se ele tem... se ele publicou tanto, se ele orientou, não sei o que lá. Isso não faz parte das... Não, mas isso não está em discussão. Não, mas eu parecia do CA. Para que você apareceu do CA? Isso, tem que ter dos pontos 5. Mas não falando sobre se ele tem publicações ou não, digamos. Ele pode se candidatar porque ele está dentro das normas que tem livre docência há mais de 5 anos. Mas cadê o É parecer isso que deveria colocar. Não, está na documentação. Tá na documentação, Você não vem supostamente você tem que ler antes de... Não sei o que vai discutir agora, assim. Por exemplo, vamos supor que aparecesse um candidato aqui que tem dentro das normas lá, e não tivesse nada. Nós íamos falar que ele não pode se candidatar? Segundo isso aqui. Pois não. Não, a observação do professor Rota é perfeita. Essa aqui é uma coisa burocrática. Tem que ver se ele satisfaz os requerimentos burocráticos, não se analisar isso.
Tá? É uma pessoa que fez doutorado em História e com a livre docência em Artes Cênicas. Se ele quiser vir aqui se inscrever, o que você vai fazer? Os 2.6, sim. Agora, realmente, é uma coisa burocrática que diz o regimento que ela tem que ser aprovada aqui. A aprovação nossa é verificar se satisfaz essa condição burocrática. Obviamente não se tem número de papers. Eu não olhei o parecer, mas se ele fala isso, mas não deveria, ou não precisaria. Eu acho que ele não precisaria, mas acho que... Eu vou dar uma opinião sobre Na verdade, o parecer da CA. Eu não li o parecer da Da puramente acadêmica. Eu acho que a pergunta que a gente não vai conseguir responder agora é se os candidatos tivessem, sei lá, 0 artigos, como é que seria o parecer da CA? Talvez o parecer fosse uma coisa assim, olha, o candidato tem 0 artigos, mas satisfaz as condições necessárias e suficientes para ser inscrito, então tem que... Eu acho que ele nem deveria dar parecer acadêmico no caso. Desculpa, Rota, mas no regimento da congregação diz que toda matéria de mérito acadêmico tem que vir acompanhada de um parecer. Do parecer. Tem o regimento da congregação. Mas isso significa que ele tem que dar um mérito parecer acadêmico. Tem que dar um parecer. Diz que tem que ter um parecer, só isso. Dar qualquer coisa acadêmica sobre isso. Eu acho que seria interessante, porque acho que isso é esquece de dar qualquer comentário acadêmico. Julgamento, né? 2.6 sim, acho que prefeito tem que ter. Mas 2.5 acho que é só uma questão, digamos, nos próximos casos acontecer coisas parecidas. Eu acho que Então, podemos passar para a votação? Então, os que forem favoráveis à aprovação do item 2.5, permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Então, agora é o item 2.7. Professor Paulo. Botar um pouco de contexto, esse é um concurso que já está aí entre ser aberto e ser realizado há um bom tempo e que já passou por alguns percalços. E por isso eu tenho uma certa preocupação que, dentro daquilo que é correto, a gente faça com que o andamento de agora para frente seja o mais rápido possível. Então, por isso que ele está entrando nessa congregação extraordinária. Eu recebi de volta documentos sobre esse concurso, mais ou menos próximos da época da congregação, então o que eu consegui fazer foi, numa reunião do departamento, aprovar uma longa lista de nomes aqui, para tentar conseguir com eles mesmo o número suficiente da banca. Então, talvez alguns tenham achado estranho uma lista com 20 nomes, sendo que a gente no máximo vai aproveitar 10, mas é porque eles foram gerados sem que a gente pudesse consultá-los antes, né, para poder já passar pela Assembleia e já vir para cá, e a gente agora, em paralelo, está tentando fazer a consulta e os convites. Tá? Eu tenho que destacar duas coisas aí. Primeiro, teve um equívoco na hora que a gente estava fazendo a lista dos membros internos. O professor João Maurício Rosário, ele está aparecendo originalmente como sendo o 7º na lista de prioridades dos membros internos, e era para ele ter sido o 4º. Isso foi uma alteração que aconteceu na Assembleia, né? Mudando a proposta original que tinha ido para a Assembleia, e na hora de se passar para o documento que vinha para a congregação, pegaram do lugar errado. Tá? Foi isso que aconteceu. Então eu gostaria que a gente aprovasse colocando o Dr. João Maurício Rosário, logo depois do Marcos Benevenuto Jardim e logo antes do professor Marco Antônio Teixeira. Né? Essa é uma coisa. Além disso, por uma questão de razoabilidade, lógica, quando a gente está fazendo essas consultas, vários professores já responderam, dizendo que podem e não podem. Em particular, vários disseram que não podem. E eu gostaria de a gente talvez já arriscar o nome deles. Né? Foram os casos do professor Boldrini, que declinou o convite, do professor Marco Antônio Teixeira, do professor Clodoaldo Dragasso, do professor Carlos Tomei e do professor Francisco Castilho Alcaraz. Então, eu gostaria de aprovar já arriscando os nomes deles. Na verdade, não faz muita diferença de fazer isso, mas como eu já sei que eles declinaram, me parece razoável não ter o nome deles na lista dos aprovados na congregação. Tá ok? Então, são duas alterações que são riscar esses nomes dos que já declinaram, repetindo, o professor Baldrini, Marco Antônio Teixeira, Clodoaldo Ragazzo, Carlos Tomei e Francisco Alcaraz, e trocar a ordem e colocar o professor João Maurício Rosário logo depois do professor Marcos Jardim na lista de membros internos. Ok? Era isso. Podemos votar a proposta do professor Paulo? Então, os que forem favoráveis à proposta do professor Paulo, permaneçam como estão. Contrários, abstenções,
Então, agora passamos ao item da pauta número 8. Vladimir, por favor. Na verdade, enfim, eu não tenho nenhuma restrição ao parecer, nem nada. Mas, já que a questão do prêmio veio à congregação de novo, o que eu queria colocar aqui enfim, a gente participou da organização dos alunos, eu e o Thiago, né, que somos membros representantes discentes, e tem duas coisas que a gente gostaria de, sei lá, colocar para a realização do próximo prêmio. A primeira é que o prazo entre a inscrição dos docentes e o parecer dos alunos é muito curto. Então, esse ano, a votação na congregação foi num dia, menos de uma semana depois, terminava a inscrição dos docentes, e a gente aprovou aqui que teria uma indicação, e depois a gente teve uma semana com os nomes para dar um parecer. Então, enfim, eu não sei se com os professores esse tipo de prazo é razoável para você ter uma organização significativa de pessoas para dar um parecer desse tipo. Para os alunos não dá. Então, a primeira coisa que eu queria propor é que esse calendário fosse feito com um pouco mais de espaço entre essas datas para viabilizar o processo. E outra coisa que eu queria colocar é que o parecer dos alunos, ele entra no processo resumindo pelo coordenador de graduação, se eu não me engano. E enfim, eu não tinha acompanhado o processo ano passado, eu fui ver o parecer esse ano, e daí eu notei isso e eu não entendo por que isso aconteceria, certo? Os alunos organizam uma reunião, eles elaboram um parecer, uma ou duas páginas, como qualquer outro. Eu não vejo por que esse parecer não possa ser colocado na íntegra no processo. Eu não sei quando isso foi discutido, eu olhei as normas dos critérios do ano passado, não achei isso escrito em lugar nenhum. Então, a pergunta é por que ele não é colocado integralmente junto com os outros. Eu não sei quando isso foi decidido na congregação, enfim. Não, eu acho que aconteceu o seguinte, quer dizer, no regulamento do prêmio, em nenhum momento prevê que os alunos serem ouvidos. Acho que não tem isso. Tá? Tem um critério interno. Então, aí que tá. Então não tem no... Aí, dentro dos critérios internos, a congregação aqui, eu não sei, então talvez você não fosse membro da congregação na época, tá? A gente decidiu que a gente deveria ouvir os alunos. Um dos seus colegas que aqui estava representando fez essa proposta, que a gente deveria ouvir eles, e que tu acha que todo mundo na congregação na época achou que sim, era salutar e que devia fazer isso. E a gente solicitou então que eles fossem os responsáveis, né, eventualmente via CAMEC, ou os representantes aqui tomando conta disso, de pegar o parecer, criar um procedimento de analisar os professores e apresentar. Então, foi o que a gente viu na época, dar para os coordenadores, porque o procedimento... Tá, bom, agora eu vou fazer uma pequena observação de coisa que eu não concordo, um discurso que eu fiz na época, mas é o que foi aprovado, que é que deveria sair isso para uma comissão externa analisar. Então, quer dizer, você tem que mandar para a comissão externa alguns documentos, em particular vem a coisa do coordenador de graduação, um parecer do coordenador de graduação, que ele deve dar um parecer sobre isso. Então, entendeu-se que esse parecer dos alunos iria para o coordenador de graduação, que elaboraria o seu parecer, levando em conta essa opinião desse parecer, para aí encaminhar para a comissão de fora. Tá? Eu fui um que foi contrário a isso, porque eu acho que esse tipo de prêmio, quem tem que dar é a comunidade, a congregação, e deveria ser uma coisa resolvida internamente. Aí, eventualmente, esse tipo de parecer, tendo talvez até mais força. Talvez. Tá? Mas não foi isso que foi aprovado. Quer dizer, foi aprovado, é isso aí. Então, como iria para a comissão externa o parecer dos coordenadores sobre a inscrição, o que se acordou é que, então, o parecer do coordenador levaria em conta esse parecer que seria elaborado por esses alunos que estavam aqui. Foi a fórmula que foi vista na época
Naquela época você colocou muita dificuldade, como que vai fazer, os alunos vão fazer, porque tem professor que dá curso de extensão, desculpa, disciplina de serviço para fora. É uma questão séria. Tinha toda uma dificuldade operacional. Até uma coisa que eu pensei para dar mais espaço para ver se a gente consegue... Sim, então, essa dificuldade operacional foi levantada por todos na época. Mas a decisão foi que a gente jogaria para os alunos que fossem fazer, eles fariam um trabalho, esperando que talvez a primeira vez não fosse tão bem, mas depois ia se aperfeiçoando, com o passar do tempo, vai se aprendendo, né, com o tempo, melhorar o processo. O que você está falando agora, por exemplo, de aumentar o prazo, é uma forma de poder tentar fazer um processo, de melhorar o processo, né, quer dizer, aprendendo com o tempo, né. Mas a discussão foi mais ou menos nesse sentido aqui. Não sei se tem mais alguém aqui, quer dizer, claro, o diretor e a vice-diretora também estavam, não lembro. Não sei se mais alguém estava, mas eu acho que me corrijam, me complementem, né? Tá, mas acho que foi mais ou menos por aí. Márcia, não sei se foi. Foi isso, né? Não sei se eu estou... O que aconteceu, né, Jaime, foi que a primeira vez que a gente fez só com membro interno, não fomos felizes, né? Deu algum ruído. Daí nós passamos o ano passado a fazer com membro externo, funcionou bem. Desculpa, professor Caio, mas a primeira vez foi a que deu uma baita confusão. Então, o membro externo. Foi externo. Foi o membro externo. Não. Foi? Não. A primeira vez, não. Tá falando a primeira vez foi que deu. Foi só externo, a gente só fez externo aqui. Mas tinha CA envolvida, isso, né? eu acho que foi todo junto. Não responsabilizaria. Foi todo o processo. Não, enfim, é a minha opinião. É a minha opinião. Assim, como espectador. Mas foi problemática? Foi. Isso. Mas não era presencial. A comissão externa não era presencial. E agora a comissão externa vem para dar o parecer. Trabalha junto. Então eles vêm, podem conversar, eles podem ter acesso a material na Secretaria de Graduação. O que eles querem a gente providencia e pelo jeito que está ocorrendo, está sendo de modo que a gente está tendo mais sucesso. Está sendo esse... Mas eu acho mesmo que essa questão do parecer, não sei se foi do parecer dos discentes, não sei se foi, pode ter sido uma interpretação ali, né? Que eu acho que deveria ser corrigido, né? No futuro. Eu achei curioso que isso não, pelo que eu olhei por cima as regras, pelo menos em 2013, não tinha explícito que o parecer dos alunos passaria... Então isso aí deveria... Tem só que existe um parecer de alunos. Eu acho que tem que revisar todo o processo, porque ele passou por uma revisão, mas ainda, evidentemente, não está 100%... Sim, natural, novo, né? Eu acho que eu daria como sugestão que quando a gente vai rever essas regras ano que vem, talvez? Claro, tem que rever, eu espero, né? Tem que rever essas regras ano que vem, ou a pessoa que vier substituir, não sei se vai estar aqui ainda, se você estiver aqui, ou você passa isso para o próximo, que ele apresente essa sugestão. E aí isso se discuta como uma alteração das regras. Dizer, olha, o parecer dos alunos ele deve sim ser incluído na sua íntegra junto do processo. Eu não acho que é uma coisa... Eu acho uma coisa que eventualmente pode ter simpatia das pessoas. Mas o fato é que dessa vez parece que tinha outra maneira de se operar, né? Mas eu entendo essa posição. Paulo, é que mesmo na época, dessa forma, os próprios alunos reconheceram que é difícil, e é difícil mesmo você pegar, você tem tantos professores e aqueles que dão disciplina de serviço. Você vai ter que ir atrás. Então é difícil, é um trabalho difícil e envolve uma responsabilidade. Quer dizer, se ele entende que deve fazer, tá bom, fazer, a gente passa o trabalho para eles, mas é difícil operacionalizar. A gente vai tentando, acho, melhorar. A única coisa que eu queria só que isso tem que ser colocado agora, né? Que não seja colocado em discussão as regras em cima dos prazos. Como vai ser? Bem, só uma sugestão também é que, digamos, num caso como esse, eu acho que as normas da Unicamp e aqui da congregação deveriam estar disponíveis nos documentos. Eu não encontrei, estava nesses documentos aí que a gente analisou? Não estava. Né? Então, eu não consegui encontrar, por exemplo, as normas da congregação. Quando é que foi discutido isso? Foi esse ano passado? Foi ano passado. Eu sei porque não, mas o calendário... Porque a norma da Unicamp foi mudada no final do ano passado. 29 de outubro do ano passado foram mudadas. E tem muita gente ainda pensando com as normas anteriores.
Eu acho que é muito estranho as pessoas vão lá e ler os pareceres e nem sabem as normas, pensando nas normas anteriores. E eu acho que é interessante que essas normas fiquem disponíveis lá e as pessoas consigam ler as normas. As normas são bem diferentes, são bem mais diferentes, as normas de 2013 em relação às normas iniciais. O que ele separava coisas prioritárias antes, agora não separa mais, coloca explicitamente o negócio dos alunos, que pode ter isso. Eu acho que é importante as pessoas conhecerem as normas antes de começar a discutir as coisas. Alguém me falou sobre 3 nomes, isso é das normas anteriores. Nova norma não tem 3 nomes mais. Porque tem uma série de coisas que a gente tem que saber na hora de discutir. Então, podemos colocar o item 8 em votação? Então, os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Então, agora, 8 a 9. Então, o item 9, professor Rota. Eu sou sempre ignorante, né, do negócio, sempre tinha dúvidas. É porque, acho que no artigo... No artigo 15, né, que fala sobre... Abre no artigo 15 aí. Do 15 do quê? Do próprio programa? Da Do próprio programa. Lê o artigo 15, como está escrito aí. Artigo 15, capítulo 4 da estrutura curricular. Para a conclusão dos cursos de pós-graduação em estatística, o aluno deverá cumprir as seguintes atividades. 1. Para o mestrado. Cursar e ser aprovado em disciplinas, de acordo com o parágrafo 2º deste mesmo artigo, que trata das disciplinas obrigatórias e com o currículo especificado no catálogo de pós-graduação seguido pelo aluno. Não, mas deixa eu... Currículo significa exatamente o catálogo, é isso que significa currículo? Porque na matemática aplicada, por exemplo, diz claramente que o número de créditos vai ser especificado pelo catálogo, né? Na matemática aplicada. Aí diz currículo. Currículo significa... É o currículo do curso. O número de créditos mínimos, obrigatórios, tudo significava tudo lá. Tá? Essa que é a minha dúvida, se especificava exatamente isso que tem que fazer. Tá. Perfeito. Então, podemos votar o item número 9. Então, os que forem favoráveis à aprovação do item número 9, permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Então, vamos partir para a pauta suplementar. Então, alguém gostaria de fazer algum destaque? Então, podemos votar a pauta suplementar em bloco? Então, os que forem favoráveis à aprovação da pauta suplementar em bloco, permaneçam como estão. Contrários, abstenções. Aí, muito obrigado, boa tarde.